Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o nosso time pensando na 24ª rodada do Cartola FC. Quem ainda não se inscreveu no canal, peço para se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos e deixar o seu like nesse vídeo que vocês vão estar me ajudando demais nesse início de canal. 23ª rodada do Cartola passou, nossa pontuação final foi de 57,62 pontos. Eu acredito que seja uma pontuação de regularidade, porque foi uma rodada muito complicada, não tivemos aquela grande mitada. O maior pontuador da rodada acabou sendo o Mauro Zarat do América, que fez 12 pontos. Isso, para ser o maior pontuador da rodada, é uma pontuação bem baixa. E o grande arrependimento do nosso time foi ter escolhido o Zaratio em vez do Everton Ribeiro. A gente ficou naquela dúvida final ali, porque vimos que o Rafael Veiga não ia jogar contra o Juventude. Escolhemos ali entre Zaratio e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro ficou no nosso banco de reservas, escolhemos o Zaratio. Infelizmente, Everton Ribeiro acabou mitando, mas faz parte. Se a gente tivesse escolhido ele, teríamos chegado quase na casa dos 70 pontos. Aí sim, seria considerado uma grande mitada para o que foi a rodada, que foi realmente bem complicada. Mas agora é pensar na 24ª rodada do Cartola FC. O mercado vai fechar na quarta-feira às 6h30 da tarde, muito pouco tempo para montar o nosso time, então a gente vai postar a nossa escalação final no @cartoleirofc às 5h30 da tarde. Então, se você não segue a gente no Instagram, nos sigam lá. Então, sem mais delongas, bora montar o nosso time para a 24ª rodada do Cartola. Então esse foi o nosso time da última rodada. Como vocês podem ver, muitos desfalques por conta de data FIFA e pelo fato de o jogo entre Corinthians e Bahia não valer pontos para o Cartola nessa rodada. Então fiquem atentos a isso. Então bora vender todo mundo aqui, começar tudo do zero e buscar uma mitada nessa 24ª rodada do Cartola, que vai ser bem difícil de escalar, viu? Bora começar a montagem do nosso time aqui pelo gol, que eu acredito que está uma posição muito difícil nessa rodada, poucas opções confiáveis para essa rodada. A opção mais confiável para mim nessa rodada é o Everson do Atlético Mineiro, 13,23 cartoletas, pega a Chapecoense fora de casa. O Atlético Mineiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro, não perde há 15 rodadas no campeonato, enfrenta a Lanterna Chapecoense, então são os grandes favoritos da rodada. Everson tem boa possibilidade de saldo de gols e por isso ele vai ser o goleiro do nosso time. Caso você queira uma opção um pouco mais barata, porque o Everson realmente custa muitas cartoletas, eu indicaria o Douglas Friedrich do Juventude, que pega o Sport fora de casa. O Sport que se recuperou bem nessa rodada, fez gol depois de 2 meses, mas a gente não pode ignorar o fato de o ataque do Sport ser extremamente fraco. Então o Juventude tem boa possibilidade de saldo de gols nessa rodada também, e o Douglas fazer algumas defesas e imitar nessa rodada. Outra boa opção que foi o goleiro do nosso time na última rodada é o Gabriel Chapecó do Grêmio, 4,76 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. O Grêmio, apesar da má fase, ter perdido para o Sport em uma derrota inesperada para a gente, o Grêmio é o favorito nesse jogo, quer se recuperar no campeonato e o Gabriel Chapecó é uma boa opção para essa rodada, mas por enquanto o goleiro do nosso time vai ser o Everson do Atlético Mineiro. Vamos agora escolher os nossos 2 laterais para a rodada. Logo aqui de cara tem um lateral que eu considero unanimidade para essa rodada. Estava no nosso time na rodada anterior, não fez a pontuação que a gente gostaria, mas acabou dando uma assistência, que é o Wanderson do Grêmio. 10,44 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. O Wanderson, que é um lateral muito ofensivo, já fez 3 gols e 3 assistências em 16 jogos e contribui bastante para desarme também. São 43 desarmes em 16 jogos. O Grêmio é um time que está sendo muito criticado por abusar das bolas aéreas. Então, vai que numa dessas bolas o Wanderson dá uma assistência ali para o Borja. Então, acredito que seja uma ótima opção para essa rodada. Está desvalorizado também. Ótima opção pensando em valorização. E por enquanto ele vai ser o primeiro lateral do nosso time. A segunda vaga que está um pouquinho indefinida. Tem boas opções para essa rodada. O Guga do Atlético Mineiro é uma ótima opção, 9,43 cartoletas, lateral que desarma bastante, né? 32 desarmes em 14 jogos, mas não contribui tanto ofensivamente. Mas mesmo assim, o Guga é uma boa opção para essa rodada. O Felipe Luiz do Flamengo também é uma boa opção pensando em desarme. São 51 desarmes em 17 jogos, média de 3 desarmes por jogo. Mas o jogo do Flamengo é bem complicado. O Flamengo pega o Bragantino fora de casa, está extremamente desfalcado. Eu não acredito que o Flamengo segure saldo de gols
mas o Felipe Luiz é uma boa opção pensando nos desarmes. O Calegari do Fluminense, que também está como provável aqui, 8,50 cartoletas, ótima opção para a rodada, pensando em desarmes também, 32 desarmes em 10 jogos, média de mais de 3 desarmes por jogo, ótima opção para aproveitar também a má fase do Fortaleza, que perdeu 4 dos últimos 5 jogos, então o Fluminense pode conseguir um saldo de gols nesse jogo sim. Mas por enquanto, a minha segunda escolha para a lateral vai ser o Saravia do Inter. 7,07 cartoletas, pega o Ceará fora de casa. O Inter que está numa boa fase no campeonato, na última rodada acabou perdendo para o Atlético Mineiro, mas era um confronto bem difícil. Vinha de 3 vitórias seguidas. Saravia é um lateral que desarma bastante também, 44 desarmes em 13 jogos. Ótima opção também. Está desvalorizado, então acredito que vai ser uma boa escolha. Então, por enquanto, o Saravia é a segunda escolha na nossa lateral. E agora vamos escolher nossos 2 zagueiros para a rodada. Eu acho importante ter uma dobra do Atlético Mineiro na defesa, porque o Galo é o grande favorito para a rodada. Dos nomes que estão aqui disponíveis, que são o Hever, que custa 9,83 cartoletas, e o Nathan Silva, que custa 8,78 cartoletas, eu por enquanto vou preferir colocar o Nathan Silva, porque não é garantia que o Hever vai jogar ainda, ele vai disputar a posição com o Igor Rabelo, porque o Júnior Alonso foi convocado para a seleção paraguaia. Já o Nathan Silva é titular absoluto, arrumou a zaga do Atlético, está fazendo um campeonato brasileiro excepcional desde os tempos de Atlético Goianiense, então ele vai ser o primeiro zagueiro do nosso time. A segunda vaga que está muito em aberto, tem poucas opções para zagueiro nessa rodada, mas por enquanto eu vou colocar o Nino do Fluminense. 10,11 cartoletas, pega o Fortaleza dentro de casa. O Nino é um zagueiro que comete poucas faltas e é muito bom na bola aérea ofensiva. Então eu acredito que seja uma ótima opção para essa rodada, pensando também na má fase que vive o Fortaleza. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos. O Fluminense pode aproveitar disso para vencer o jogo, conquistar um saldo de gols. Então ele é um ótimo nome para a rodada e vai fechar a nossa zaga. Das opções mais baratas, eu escolheria o Bruno Mendes do Internacional, ótima escolha, 6,56 cartoletas, mas a gente já colocou o Saravia na nossa lateral, não quero arriscar dobrar o Inter na zaga, então eu acredito que o Bruno Mendes é uma ótima opção, mas não vai estar no nosso time por esse motivo. Os 2 zagueiros do Palmeiras também são ótimas opções, tanto o Luan quanto o Renan, mas por enquanto a nossa zaga vai ser formada com Nathan Silva e Nino. Vamos agora escolher os nossos 3 meias para a rodada, o meio-campo que acabou complicando a nossa vida na última rodada, porque os 3 receberam cartões amarelos, então bora caprichar na escolha dos nossos meio-campistas. A nossa primeira escolha vai ser o Rafael Veiga do Palmeiras, 14,70 cartoletas, pega o América fora de casa, jogo complicado porque o América está numa campanha de recuperação impressionante. O Rafael Veiga não jogou no último jogo do Palmeiras, então vai estar mais descansado, com certeza vai ser titular. São 4 gols e 3 assistências em 19 jogos. É um dos principais nomes do Palmeiras no campeonato, então acredito que seja uma ótima escolha para essa rodada, apesar da dificuldade do jogo. A nossa segunda escolha estava no nosso time na rodada passada e é sempre aquela garantia de conquistar seus 4, 5 pontinhos, não tem jeito de deixar de fora, especialmente em uma rodada tão difícil como essa, que é o Ederson do Fortaleza. 13,94 cartoletas, pega o Fluminense fora de casa. Fortaleza está numa fase difícil, mas o Ederson sempre está garantindo seus pontos em desarmes. São 73 desarmes em 22 jogos, é uma média impressionante. O gráfico do Ederson fala por si só, não tem como deixar de fora, especialmente nessa rodada que está tão complicada. A nossa terceira escolha para o meio de campo vai ser o Nátio Fernandes do Atlético Mineiro. 10,91 cartoletas, pega a Chapecoense fora de casa. O Nátio que está devendo nas últimas rodadas do Cartola, vem de 2 negativadas aí, são 3 gols e 2 assistências em 15 jogos. O jogo é muito favorável para ele, então muito por conta disso, ele vai ser o terceiro meia do nosso time para essa rodada. E finalmente chegamos no nosso ataque, que é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos. Então, bora caprichar na escolha dos nossos atacantes. Logo aqui de cara, vamos colocar o Hulk no nosso time aqui, porque não tem como deixar de fora.
é a unanimidade da rodada, 21.09 cartoletas, pega a Chapecoense fora de casa. É um jogador que não tem gerado tantos scouts quanto no começo do campeonato, né? Mas o jogo é muito favorável, ele é o principal nome do Atlético Mineiro, são 8 gols e 6 assistências e 40 finalizações em 21 jogos, não tem como deixar o Hulk de fora. Se virem para colocar o Hulk no time de vocês, porque realmente é o melhor nome da rodada. A nossa segunda escolha vai ser o Pedro do Flamengo, 11.67 cartoletas, pega o Bragantino fora de casa, jogo complicado, mas o Gabigol vai estar de fora, o Pedro vai chamar mais a responsabilidade, são 4 gols e 2 assistências em 18 jogos. Eu acredito que seja um jogo muito difícil para o Flamengo por conta desses desfalques, mas o Pedro vai querer aproveitar as oportunidades, então ótima escolha para a rodada. A terceira vaga que está bem aberta e eu estou com dúvida entre dois jogadores. O Marinho do Santos, que está custando 16.81 cartoletas, pega o São Paulo fora de casa. E o Arthur do Bragantino, que está custando 15.28 cartoletas, pega o Flamengo dentro de casa. Jogos complicados, mas são dois jogadores que geram muitos scouts. Então, ambos são ótimas escolhas. Por enquanto, eu vou estar colocando o Marinho aqui no nosso time. Outras opções muito boas para essa rodada são os atacantes do Grêmio. O Diego Souza, que custa 11.26 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa, está desvalorizado, ótima escolha, vai substituir o Borja aí no ataque. O Ferreira é uma ótima escolha também, 9.83 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa também, está desvalorizado. E ele é aquele jogador para garantir os seus 3, 4 pontinhos, porque é um jogador que realmente gera muitos scouts. Então, dos atacantes mais baratos, eu indicaria os atacantes do Grêmio, porque realmente são boas escolhas para essa rodada. Mas, por enquanto, o nosso ataque está fechado com Hulk, Marinho e Pedro. Para fechar o nosso time titular, vamos escolher o nosso técnico para a rodada. Temos ainda disponíveis 16.72 cartoletas, que é o suficiente para contratar qualquer técnico para essa rodada. Mas a melhor opção para mim é o Cuca do Atlético Mineiro, 12.63 cartoletas. Grande possibilidade de saldo de gols, e se conseguir saldo de gols, a média do Cuca vai elevar, então ele vai ser o nosso técnico para a rodada. Das opções mais baratas, me agrada o Filipão do Grêmio, 8.50 cartoletas, apesar do Grêmio ter feito uma partida muito ruim contra o Sport. E também me agrada o Marquinhos Santos do Juventude, 6.74 cartoletas, pega o Sport fora de casa. A gente tem dito que o Sport é um time que cede muito saldo de gols. Na última rodada se recuperou, fez gol depois de 2 meses, mas o Juventude tem possibilidade de saldo de gols também. Mas por enquanto o nosso técnico para a rodada vai ser o Cuca. E assim fechamos o nosso time para essa 24ª rodada do Cartola FC, com Everson no gol, Saravia e Wanderson nas laterais, Nathan Silva e Nino na zaga, um meio-campo formado por Rafael Veiga, Nátio Fernandes e Ederson, e o ataque com Hulk, Marinho e Pedro, comandados pelo Cuca. O preço do time custou 151.38 cartoletas, e o nosso banco de reservas vai com Douglas Friedrich no gol, Dodô na lateral, Bruno Mendes na zaga, Patrick no meio e Ferreirinha no ataque. E agora só falta definir o nosso capitão para a rodada. Acho que não é surpresa para ninguém. Tem um jogo mais favorável, é o principal nome da rodada, que é o Hulk do Atlético Mineiro. Então bora confirmar a nossa escalação. E agora é só torcer pela mitada nessa 24ª rodada do Cartola. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos e deixarem o seu like nesse vídeo, que vocês vão estar me ajudando demais nesse início de canal, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção no vídeo de hoje e até o próximo vídeo.